Você sabe o que significa o novo nascimento? E a justificação? Ela acontece no homem ou é um ato de Deus? A santificação, ela é um ato instantâneo ou é um ato progressivo? Fique conosco até o fim e iremos aprender esse estudo juntos. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é, teus olhos têm que refletir. A lição de hoje, ela vai falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. E o objetivo geral da lição de hoje é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Não existe salvação sem que haja um novo nascimento. Não existe vida eterna sem que exista o novo nascimento. E como objetivo específico da lição de hoje, nós temos três. O primeiro, apresentar o novo nascimento, apresentar o nascimento do novo homem. Nós vamos falar aqui nesse primeiro ponto sobre o processo do novo nascimento. E o segundo objetivo específico é explanar a justificação do novo homem. Então nós vamos falar sobre como ocorre o processo da justificação no ser humano. E o terceiro objetivo específico é enfatizar a santificação do novo homem. Então nós vamos falar aqui sobre todo o processo de santificação, como ocorre o processo de santificação na vida do homem. Então vamos agora dar início à nossa aula. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar a respeito do nascimento do novo homem. Vai tratar a respeito do novo nascimento. E para nós iniciarmos aqui, eu convido vocês a lerem comigo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 2, versículo 23, ao capítulo 3, versículo 16. A palavra ela diz assim: Ora, estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos os homens, e não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser essas coisas? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não entende estas coisas?
na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? E nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história do novo nascimento, ela é muito bem contada na narrativa da história de Nicodemos, porque essa história ela vai ter início quando Jesus ele vai a Jerusalém. Como de costume, Jesus ia 3 vezes ao ano a Jerusalém. E aqui no capítulo 2, a partir do versículo 23 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, Jesus ele vai a Jerusalém na festa da Páscoa. E Jesus ali na festa, ele começa a operar milagres, a operar sinais, a operar maravilhas, curas, cegos viam, coxos andavam, leprosos eram curados, surdos ouviam, milagres aconteciam por todos os lados, e por causa dos milagres que estavam acontecendo, diz a Bíblia que muitos creram no nome de Jesus. Só que é interessante, queridos, que quando a Bíblia fala que muitos creram, muitos criam, não era no Jesus que traz a vida nova, que traz a salvação, que traz o novo nascimento. Muitos criam apenas nos milagres de Jesus. O versículo 23, ele já diz isso. Ora, estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, ao ver os milagres que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Os homens confiavam em Jesus nas coisas que Jesus fazia, mas Jesus não confiava no homem, porque eles não estavam crendo no Jesus Salvador, mas no Jesus que opera milagres. E dentre essas pessoas que criam no Jesus que operava os milagres, aparece um grande homem, um grande fariseu, um homem reconhecido pela nação de Israel, chamado Nicodemos. Nicodemos que cria em Jesus apenas pelos sinais que Jesus fazia. Senão, vejamos, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Deus queria mostrar, irmãos, aqui para Nicodemos, Deus ele vai mudar a história. Deus ele vai tratar com Nicodemos de uma forma diferente. Deus não estava preocupado em mostrar a Nicodemos as curas. Deus não estava preocupado a mostrar para Nicodemos os milagres, os sinais, as maravilhas, os prodígios, mas Deus estava preocupado com o interior de Nicodemos, com o coração de Nicodemos. Deus estava preocupado que Nicodemos precisava conhecer a vida eterna. Deus ele queria falar com Nicodemos que Nicodemos ele necessitava nascer de novo. E Jesus ele vai então dizer para Nicodemos, quando ele disse que conhecia Jesus, ele diz: na verdade, eu te digo, Nicodemos, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Mas
Quem era Nicodemos? Nicodemos, ele era um rabino. Nicodemos, ele era um fariseu. Nicodemos, ele era um profundo conhecedor do Tanar. E o que é o Tanar? O Tanar é todo o conjunto do Antigo Testamento. O Tanar, ele é um acrônimo das palavras Torá, Neviim e Retuvim, ou Ketuvim, que significa lei, profetas e escritos. E ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Nicodemos era um profundo conhecedor da lei, um profundo conhecedor dos profetas, um profundo conhecedor dos escritos, um profundo teólogo, um profundo conhecedor da Bíblia. Mas Jesus, ele dizia para Nicodemos: Nicodemos, não importa se você conhece muito a Bíblia, não importa se você conhece muito de teologia, não importa se nós hoje conhecemos muito e se nós não passarmos pela experiência do novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, ele era uma pessoa religiosa. Nicodemos, como um membro do Sinédrio, ele formava um conjunto de 71 juízes que compunham o Sinédrio. Era um homem reconhecido, um juiz reconhecido, um rabino reconhecido dentro ali da sociedade israelita. Era um homem que jejuava 2 vezes por semana, frequentava a sinagoga, ele orava, ele buscava a Deus, mas nada disso era o suficiente se ele não passasse pelo processo do novo nascimento. Tem gente que lê a Bíblia, conhece a Bíblia, canta, louva, tem gente que ora, mas tem gente que ainda faz tudo isso, mas não passou pelo processo do novo nascimento. E é por isso que um dia o Senhor Jesus, ele dirá que muitos falarão: Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, operamos sinais, maravilhas? E naquele dia Jesus dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque a pessoa pode ter tudo isso, mas se ela não passar pelo processo do novo nascimento, de nada adianta. Nicodemos, ele ocupava um cargo de liderança, alguém que era responsável pela ética, pela vida social, pela vida religiosa da nação de Israel. Era um homem respeitado, um homem de autoridade, mas isso Jesus vai dizer: se você tiver tudo isso, mas se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. No versículo 7, eu gostaria de ler novamente aqui com vocês. Jesus, ele vai dizer: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Existe uma necessidade do novo nascimento. Existe a necessidade de reconhecermos o que é o novo nascimento, de como acontece o novo nascimento. E eu pergunto para você hoje: você já nasceu de novo? Você de fato já experimentou o novo nascimento? Nicodemos, apesar de tudo que ele era, ele ainda precisava experimentar o novo nascimento. O novo nascimento, no grego, é geneter anotem, que significa nascer do alto. Então, o céu, ele não é apenas o nosso destino.
O céu, ele é também a nossa origem, porque nós nascemos no processo do novo nascimento, nós nascemos do alto, nós nascemos de Deus, nós nascemos do céu, nós nos tornamos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram. E Jesus, Nicodemos ainda, ele vai dizer: Senhor, mas como pode, Senhor, um homem, sendo velho, nascer de novo? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer segunda vez? E aí Jesus fala para ele: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É necessário nascer da água e do Espírito. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós sabemos que Jesus estava falando de algo que era conhecido naquela época, porque quando nós falamos aqui de água, Nicodemos, ele por certo poderia se lembrar daquilo que João Batista fazia, que era o batismo de arrependimento. Então Jesus está querendo falar aqui para Nicodemos: se você não se arrepender, você não pode nascer de novo. Se você não reconhecer os seus erros, os seus pecados, você não pode nascer de novo. Se você não reconhecer que você é um pecador, você não pode entrar no reino de Deus. É necessário reconhecer que somos pecadores. No versículo 14 e o versículo 15, algo de muito interessante nos chama a atenção, que Jesus ele vai dizer como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Mas que comparação! Comparar uma serpente do deserto que foi levantada, que foi pendurada, com o Filho de Deus, com Jesus. Mas essa aqui é uma situação, é uma comparação perfeita, porque quando os homens lá no deserto, eles eram mordidos pela serpente, Deus ordena a Moisés que levante ali a serpente, para que quando os homens olhassem para aquela serpente, eles fossem curados. E a Bíblia agora vai comparar, vai falar aqui assim no versículo 14, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. É interessante que o antídoto para o veneno da serpente é o próprio veneno da serpente. O antídoto para que uma pessoa utiliza quando ele é inoculado pelo veneno da serpente é o próprio veneno da serpente. E isso aqui nos fala muito sobre Jesus, porque Jesus ele é o antídoto do veneno, Jesus ele é o antídoto do pecado. Jesus ele levou sobre si o veneno que estava nas nossas vidas. Jesus ele levou sobre si o pecado que estava em nossas vidas. E quando nós reconhecemos e paramos de olhar para os milagres que Jesus opera e olharmos para o processo que Jesus passou até a cruz do Calvário, reconhecendo os nossos pecados e aceitando a Jesus, nós passamos pelo ato do novo nascimento. E eu te pergunto mais uma vez, você já passou pelo novo nascimento? Você já nasceu de novo? Ou você adora a Deus somente pelo que Ele faz, somente pelos milagres, somente pelas curas, pelas libertações? Não adore a Deus pelo que Ele faz, mas venha nascer de novo. Adore a Deus pelo que Ele é.
O tópico 2 da nossa lição, ele tem como título a justificação do novo homem. E eu quero convidar a vocês a lerem comigo o livro de Romanos, no capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 12. Romanos 3, do 9 ao 12, que está escrito desta forma: Então, o quê? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado, como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. É a inutilidade da justiça humana. O homem, ele tem uma natureza pecaminosa. O homem, ele tem a inclinação para o mal, é aquilo que dentro da cultura judaica é chamado de Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal. O homem, ele desde Adão, ele tem essa inclinação e o homem peca, o homem está inclinado ao pecado. O homem, por mais que ele tente alcançar uma vida justa, ele acaba por pecar. Por mais que o homem ele cumpra quase todos os mandamentos, por mais que o homem ele lute para conseguir fazer com que tudo seja bom, para que tudo seja perfeito, chega um momento que ele peca e ele não consegue ser justo. Não existe um justo sequer, não há quem faça o bem, não há nenhum só. É o que nos diz o apóstolo Paulo, a carta que ele escreveu à igreja em Roma, aos romanos. Não há quem faça o bem. O homem, ele é inútil no processo de justificação. Se por um lado a regeneração é algo que transforma a vida do homem, por outro lado a justificação é algo que acontece no céu, é algo que acontece no tribunal, é um processo jurídico. A justificação é um ato que nós não conseguimos fazer, que nós não conseguimos alcançar, nós não conseguimos ser justos por nossas próprias obras, por nossos próprios méritos. Nós não conseguimos alcançar a justificação, a justiça. O comentarista da lição, ele vai falar sobre a maravilhosa doutrina da justificação, e nada melhor do que falar dessa doutrina do que ler lá em Romanos, ainda no capítulo 3 também, e no versículo 23 ao 26, quando Paulo ele vai dizer desta forma: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Todos pecaram. Não há quem não peque. O homem, ele se esquiva, ele pode tentar fugir, ele pode tentar se esquivar do pecado, mas o homem, uma hora ou outra, ele acaba por cair no pecado. Ele acaba por falar alguma coisa, ele acaba por fazer alguma coisa que não devia, por pensar alguma coisa que não devia. E o apóstolo Paulo, ele diz: porque todos pecaram e estão privados, foram destituídos da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça, para a remissão dos pecados que são passados na paciência de Deus.
para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Deus. O homem, como eu falei, por mais que ele tente, se pegar o homem mais santo da terra, o homem que mais procura andar com Deus na terra, ainda assim ele não consegue ser justo. E para que o homem ele conseguisse alcançar essa justiça na sua vida, foi necessário a intervenção divina. Deus ele envia o seu próprio Filho, Jesus Cristo, e esse Jesus ele habita entre nós em forma corpórea. Esse mesmo Jesus, ele vai passar por um processo doloroso, ele vai morrer na cruz do Calvário, levando sobre ele todos os nossos pecados, e ele agora vai riscar a cédula que era contra nós, ele vai tirar o pecado que estava sobre nós, e a penúltima palavra, a penúltima frase das 7 frases faladas por Jesus na cruz do Calvário foi tetelestai, que significa está consumado, ou ainda está quitado, o preço foi pago, eu estou pagando o preço do pecado, eu estou pagando aquilo que o homem não conseguia pagar. O homem ele tinha uma dívida eterna com Deus, era a dívida do pecado, mas Jesus levou sobre si essa dívida. Jesus ele pagou a dívida, e não foi com ouro, não foi com prata, foi com o seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário. Ele rasgou a cédula que era contra nós e a cravou na cruz do Calvário, e hoje nós fomos justificados pela maravilhosa redenção efetuada por Cristo na cruz. Então nós fomos, quando nós somos regenerados, é uma mudança que acontece em nós, mas o processo da justificação é Cristo quem realiza diante de Deus, diante do Pai. É um processo legal, é um processo jurídico. Ele está dizendo para o Pai: olha, a humanidade te devia o preço pela desobediência, mas eu desci e paguei o preço, e agora eles estão livres, eles estão justos, o novo homem é justo. Versículo 28, portanto concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, pelo processo que Jesus passou, morrendo na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados. Ele nos justificou, e hoje nós somos justificados em Cristo Jesus. O terceiro ponto, o terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre a santificação do novo homem. E o comentarista ele vai colocar aqui 2 pontos, 2 processos que fazem parte da santificação. Ele vai dividir a santificação em santificação posicional e em santificação progressiva. E é isso que nós vamos estudar neste terceiro tópico. Então, o que é a santificação posicional? Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós passamos pelo novo nascimento, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e somos por Ele justificados, nós passamos pelo processo da santificação posicional. Mas o que é a santificação
posicional. A santificação posicional é quando Deus ele agora remove todos os nossos pecados. Deus ele vai dizer, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei mais. Esse é o processo da santificação posicional. A santificação posicional, ela pode ser explicada como o ato de Deus pegar o ser humano e o colocar na posição de santo. Por isso é dito santificação posicional, porque Deus ele nos coloca na posição de santos, tirando todos os nossos pecados, tirando todas as nossas iniquidades. Ele faz em nós, ele opera em nós uma limpeza espiritual, uma limpeza completa, uma regeneração completa, uma justificação completa, uma santidade ele realiza na vida do ser humano. Essa é a chamada santificação posicional. Mas nós conhecemos também a santificação progressiva. A santificação progressiva é aquela que se dá na vida do homem quando dia após dia ele precisa buscar a santidade, ele precisa buscar a santificação. Hoje eu preciso ser mais santo do que ontem, e amanhã eu preciso ser mais santo do que hoje. Isto é a santificação progressiva. É o vigiai e o orai. A santificação progressiva é o ato de eu estar sempre procurando me afastar do pecado. Não quer dizer que eu não vá pecar, mas quer dizer que eu vá fugir do pecado, que eu vá procurar de todas as formas me afastar do pecado. E ainda assim, se eu pecar, eu tenho um advogado para com Deus, Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. A santificação progressiva é uma necessidade diária na vida de cada ser humano. Nós precisamos acordar em santidade, nós precisamos caminhar em santidade, manter a santidade. Nós precisamos ter a santidade na igreja, mas também a santidade em nosso lar, a santidade em nossos estudos, a santidade em nosso trabalho, a santidade em nossa vizinhança, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É o que está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14. Segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual nenhum homem verá a Deus. A necessidade para entrar e para entrar no reino de Deus é ser santificado, é ser justificado, é ser regenerado. Se nós não passarmos por esses processos, nós não alcançaremos o reino de Deus, nós não conseguiremos ver o reino de Deus, nós não conseguiremos entrar no reino de Deus. Portanto, agora, meu amigo, a minha sugestão, a minha dica é que você busque de fato não os milagres, mas busque Jesus pelo que Ele é, que você possa nascer de novo, ser justificado por Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados para nos libertar da maldição do pecado e assim ser santificado e buscar diariamente a santificação, que é o que Deus deseja, porque Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Portanto, eu concluo agora esta aula dizendo: busque
o novo nascimento. Não busque apenas os milagres. É muito bom buscar os milagres, a cura, mas melhor não é adorar a Deus pelo que Ele faz, é adorar a Deus pelo que Ele é. Adore a Deus pelo que Ele é. Amém?